Fala, ouvinte! Você está de volta à Torre de Marfim, o podcast que conecta tecnologia, ciência e a vida universitária com boas conversas e ideias em movimento. Diretamente do nosso querido IGCE, agora seguimos para o round 2 dessa jornada sobre graduação e também, mais especificamente, sobre a computação. Vamos começar então introduzindo os membros desse podcast, desse mais um episódio que a gente vai ter aqui no IGCE. Eu sou a Mafê, eu sou estudante de Ciências da Computação e sou no segundo ano, e vou trazer um pouco da perspectiva como estudante do curso. Eu sou o Thiago, eu tô no quarto ano já da graduação, tenho uma experiência aí com IC, e trabalho e bateria e bastante coisa já, então também vou participar desse episódio. Boa tarde, eu sou o professor Nelson Calegari, sou professor da computação, mas não somente, de vários cursos aqui do IGCE, incluindo a pós-graduação. Sou chefe de departamento, estatística, matemática aplicada e computação, nesta ordem, é o DEMAC, onde o curso de computação está lotado, né? É onde fica a maior parte dos professores, é o DEMAC. Então eu estou como chefe e é uma honra para mim estar aqui dividindo as experiências com vocês. E eu sou o Leonardo, né? O pessoal do podcast já deve me conhecer, mas sou professor do DEMAC, né? Cuido da parte aí de computação e também ajuda a coordenar este projeto onde está o Torre de Marfim. E, pessoal, então, se vocês viram o episódio passado, a gente falou de bastante coisa sobre a graduação, né? Sobre a importância não só das aulas, mas do ambiente da universidade e de tudo que a gente consegue fazer além. Até falamos um pouco de iniciação científica. E a gente quer continuar essa conversa, né, esse debate. E eu acho que uma coisa que a gente pode começar a falar aqui, e aí eu vou até passar a palavra para a Mafê e o Thiago, né, é um pouco mais dessas atividades extras ali, né, depois a gente volta até para extensão, então mais um pouco, até porque o Nelson faz muitas coisas muito legais em extensão, mas a gente fala um pouco, por exemplo, né, da bateria, e não só a bateria, tem o centro acadêmico, e o que vocês têm a dizer, né, sobre essa experiência de centro acadêmico, bateria. Então, divida um pouco, né, pro ouvinte o que é, né, para quem não conhece a universidade, o que seria isso, como participa disso, que atividades vocês fazem. Bom, acho que eu posso começar falando. A gente comentou um pouco no final do outro episódio sobre pra gente dar conta das coisas da faculdade, dos afazeres que a gente faz. Uma das coisas que ajudam muito é a gente ter coisas fora da parte mais técnica, mais dos estudos mesmo, pra gente meio que distrair um pouco a nossa cabeça e conseguir dar conta de tudo, né? Então, a gente tem aqui no campus algumas associações, algumas instituições que ajudam nesse sentido, né? Então, eu, por exemplo, desde meu primeiro ano, faço parte da bateria. Aqui a gente tem a nossa bateria porcaria. Eu passei um ano inteiro lá e esse ano eu até tive a oportunidade de entrar na parte da gestão também, então entender um pouco como funciona toda a questão de gestão de tanto de pessoas, como de eventos, como de dinheiro, de materiais, que a gente tem todos os nossos instrumentos lá e a gente participa de campeonatos, torneios, enfim. A gente acaba meio que cuidando de tudo, então além de você ter esse momento de lazer, a gente tem um pouco dessa ideia mesmo de como que é cuidar de uma instituição, de uma organização. A gente está contando, tipo assim, com mais de 70 pessoas, então é muita gente de diferentes cursos, muita gente diferente. Basicamente o que a gente faz lá, o nosso principal motivador, assim, é levar a cultura e o samba pra fora, sabe? Então, a gente toca, a gente faz shows, a gente participa de campeonatos, a gente faz torcida. Inclusive, isso daí é outro tópico, né? A gente tem a atlética aqui, que faz alguns esportes, então, pra galera que gosta, tem muita gente que pratica futsal, handball, enfim, tem muitas modalidades. Aqui no campus ainda a gente tem o curso de educação física, então a galera tem bastante estrutura para isso, tem piscina, tem ginásio, enfim. Mas o que eu queria falar é que nesses ambientes assim mais descontraídos, a gente acaba tendo esse momento de relaxamento mesmo.
A bateria foi um lugar que eu gosto muito, eu sempre gosto de falar para os meus amigos sobre. Eu trouxe muitos amigos, inclusive o Thiago, pra bateria, então a gente meio que entrou junto, né, mas a gente divide um pouco esse gosto, assim, musical. Ele já tinha um pouco desse conhecimento, mas eu não tinha nada de conhecimento musical e eu gosto muito de participar lá. Eu acho que é isso que eu tenho um pouco para falar desses grupos. Agora eu queria passar a palavra. Bom, é isso que a Mafê falou, é um momento que a gente tá na bateria, a gente acaba se tranquilizando, né? Momentos do dia que a gente fica mais relaxado. E pra quem gosta de música é excelente. A Mafê falou, eu já tinha algum background musical aí, tocava violão faz 12 anos. Então, ano passado eu entrei e já tinha alguma noção disso. E é um ambiente da faculdade que permite que a gente tenha esse contato com a cultura, né? É uma coisa mais cultural e faça o que a gente gosta de fazer. Não, além do curso, fazer essa atividade é muito relaxante. Eu acho que a Mafê falou tudo de importante sobre a bateria. Eu concordo com o que ela disse. E falando de atividades, né, que a gente tem além, a gente até falou um pouquinho sobre as atividades de extensão, mas eu queria que o Nelson falasse um pouco sobre isso também, já que o Nelson tem uma das grandes atividades de extensão aqui do campus, né, Escola dos Astros. Nelson, quer compartilhar um pouco da sua experiência com a gente? Claro, obrigado pela oportunidade. O meu projeto, não é meu projeto, o projeto é do GCE. Eu só sou coordenador dele. Ele começou a ideia por volta de 2011, foi implementado, a primeira aprovação dele foi em 2012, e é um projeto de extensão com a ideia original é de divulgação de astronomia e ciências afins, né? As ciências relacionadas à astronáutica, física, todas as ciências que estão, astrobiologia, vida fora da Terra, todos esses temas, né, que envolvem a astronomia e as suas ciências e seus assuntos curiosos sobre o universo, né? E essa ideia original, a ideia original era voltado para o primeiro nome desse projeto era Astronomia para as Escolas. A ideia era convidar as escolas ou abrir inscrição para as escolas virem aqui, trazerem as suas turminhas e assistirem palestras e fazerem observações astronômicas e discutir sobre temas variados. Foi assim que começou, de uma maneira bem pé no chão, não muito ousada. Eu lembro que na época o diretor na época queria fazer um projeto de um observatório, uma coisa muito ampla. Eu falei, não, eu quero começar com essa demanda. Essa demanda é muito importante. A carência das escolas, principalmente das escolas públicas, mas não necessariamente, né? Essa carência de um estudo, de uma discussão mais aprofundada, palestras mais envolventes sobre esses temas, para instigar o pensamento científico, e entender também um pouco de conteúdo. Passar um conteúdo para as escolas sobre a escala do universo. O que é uma galáxia, né? A gente vê lá uma fotografia, um objeto luminoso. O que é isso, né? Então, entender sobre a origem do universo, a evolução do universo. Então, foi assim que começou. Só que o tempo foi passando e a gente foi aprendendo com o dia a dia do trabalho, né? Vendo as outras oportunidades que a gente tinha. Então, a gente começou a dar atendimentos, por exemplo, em épocas de efemérides astronômicas. Então, o que é uma efeméride astronômica? Tem lá, tá uma chuva de meteoros. Então, sai em todos os jornais. Então, a gente começou a pegar essas oportunidades para quê? Fazendo eventos e chamando a comunidade geral. Ou indo até algum determinado local. Eu lembro, lá no Lago Azul, que a gente fez um evento, eu não vou me recordar de qual foi a efeméride, vou ter que me esforçar, acho que foi alguma lua, algum eclipse, muita gente. Outro evento em 2019, que a gente fez lá no Anfiteatro da Geografia, foi o trânsito de Mercúrio. O Mercúrio passou na frente do Sol, de forma que a gente conseguia observar. Então, essas atividades extensionistas, como eu falei, foram mudadas com o tempo, inclusive até em termos da legislação da Unesp. Hoje,
o conceito de extensão evoluiu, modificou-se, evoluiu, e ele é muito fundamental, né? Para a universidade, para a comunidade, para os estudantes da graduação, que eu abro, hoje tem o PAEG, né? Que é o PAEG é o plano de atividades, né? Que você tem que descrever no sistema, é tudo informatizado e tal. E eu abro para todos os estudantes de graduação do campus. Ecologia tem um aluno que trabalha, aluno da educação física, da geologia, aluno da matemática, a galera toda, da computação, né, Maria? Já passou por lá. E quer dizer, olha quanto benefício um projeto de extensão tem para oferecer para a comunidade interna, para a comunidade externa, para grupos especiais e para as escolas. Então o nome do meu projeto é Escola dos Astros, Astronomia para Escolas. É o nome que ficou e que eu tenho muito orgulho de fazer. Só finalizando, não sei se eu tô com o tempo, estourando o tempo. Quando eu fiz a graduação, igual vocês aqui estão aqui na plateia, a maioria de vocês, eu precisava de bolsa de estudos. Eu não tinha recurso da minha família para me bancar. Então eu vivia na porta dos professores pedindo projeto. O primeiro ano eu consegui me manter com uma bolsa que eu tinha, com o dinheiro que eu tinha, que eu trabalhei no ensino médio todo, sobrou uma grana e mesmo assim minha mãe completou. Do segundo ano em diante eu fui bolsista. E uma das bolsas que eu tive por muito tempo foi no Observatório de São Carlos, que eu fiz na Universidade em São Carlos, na UFSCar. Fiz física. E eu trabalhei naquele observatório, atendendo ao público dos 8 meses aos 88 anos. Eu trabalhei com todos os tipos de público, literalmente. Até cachorro entrava lá, que não tinha portão, ele entrava lá e ficava assistindo a palestra nossa. E foi lá que eu aprendi a dar aula, e aprendi a dar muito valor para isso. Porque além de salvar meu curso, literalmente, me deu um aprendizado de ensino, de vida muito grande. Eu tenho exemplos, fotos guardadas, assim, de 35, eu tô falando de 35 anos atrás. Não sou velho, não. Então, olha o que a extensão me proporcionou. Os meus supervisores lá, o Walter Líbero e o Jorge, meus chefes lá do CDCC, me inspiraram, e eu falei, quando eu estiver na Unesp, quando eu tiver uma posição, uma carreira acadêmica, que eu sempre persegui e trabalhei para conseguir, eu vou fazer um projeto assim para eu continuar. E foi assim, eu fui contratado em 2009, em 2012 eu já estava mais tranquilo, terminei o estágio probatório, e aí eu falei, vamos embora, vamos ser felizes aí, vamos fazer uma coisa. É muito gostoso, sabe? Porque eu vim de uma formação muito técnica científica, no mestrado, no doutorado e no pós-doutorado. Muito pesada, muitas vezes fria, né, calculista, e a extensão permite que a gente tenha literalmente calculista, né? Trabalho com simulações de órbitas, de naves espaciais, planetas, satélites e tudo quanto que é corpo, eu faço simulação numérica, computacional. Por isso que eu estou no DEMAC, com essa área da física computacional. Mas não só disso vive a humanidade. Vive também do calor humano, da experiência com o público, passando para ele aquilo que você sabe. Claro, que de uns anos para cá, meus alunos tomaram a frente e fazem do jeito deles. Eu dou essa autonomia, afinal de contas, vocês já são grandes. Eu fiz isso, agora vocês fazem. Né? Mas eu já dei muita palestra, eu tenho 40 palestras preparadas, mas vira e mexe. Esse ano eu fui para o Instituto Federal, dei uma palestra em Piracicaba, dei uma palestra aqui na biblioteca. Eu não esqueço, além de não esquecerem de mim, eu também não esqueço. Todo ano aparece pelo menos 2 ou 3 palestras, que aí é onde eu vou lá e compartilho com a população o meu conhecimento adquirido. Que se a gente não fizer isso, concluindo, né, a gente guarda lá no armário, fica lá na gaveta, e a evolução da ciência, da universidade, do conhecimento da humanidade não se desenvolve dessa forma. Vide os maiores físicos e astrônomos, como o Richard Feynman, como Carl Sagan, o próprio Einstein, que sempre estavam ali divulgando, falando, né? E tem inúmeros exemplos em outras ciências que eu não quero nem perder meu tempo aqui. Mais uma vez, desculpa se eu falei demais, mas a extensão, ela não é só divulgação, ela é ensino, ela é
A inclusão, ela é tapar buraco de onde o setor público não consegue chegar ou por alguma razão ou outra, não importa aqui, a sociedade tem a sua carência. Até hoje eu não vi ninguém reclamar de uma palestra, de uma sessão de observação, né? Por mais que tenha sempre um que saiba mais, ele sempre sai com conhecimento a mais. E aquele que não sabe nada sai com, né? Eu comecei tudo isso lá com meus 13 anos. E as fontes que eu tinha na época eram televisão, de tubo ainda, preto e branco, jornal, trabalhava numa loja, fazia recorte com reportagens de ciência, fazia uma pasta assim, eu tive até muito pouco tempo, acho que aconteceu um acidente lá, molhou, infelizmente eu perdi tudo. Era o que eu tinha, era o que a gente tinha nos anos 80. Olha hoje, o que vocês estão fazendo aqui? Muito bom, Nelson. Tiago, complemente. Alô, aí. Eu acho muito importante a atividade de extensão por 2 motivos. A primeira é que é importante a gente levar o conhecimento fora da universidade, de dentro da universidade para fora, porque atualmente a gente tá vivendo um período muito grande de descredibilização do que é feito na faculdade, nas universidades. E também porque, como o Nelson estava falando de divulgação científica, antigamente, antes da internet, era muito difícil as pessoas terem acesso a alguns tipos de informações. Então, o que era visto no jornal, o que as pessoas comentavam, era o que era estudado dentro da universidade de forma séria. Hoje em dia, todo mundo consegue ver um vídeo sobre qualquer coisa e começar a acreditar em Terra plana, por exemplo. Se não houver um trabalho da universidade, da ciência como um todo, em levar isso, em haver um esforço, hoje em dia a disputa ela é de igual para igual, com as teorias que não são científicas aí. Se não houver esse empenho nosso, a gente pode perder essa briga, né? E a segunda importância, não só de levar essa credibilidade de volta para as universidades, é para a gente mesmo, como estudantes, aprender a comunicar com outro tipo de público, né? A gente não vai estar sempre falando com nós mesmos, com o pessoal da nossa patota. Então, é importante a gente conseguir sintetizar o conteúdo que a gente aprende pesado aqui e levar isso de forma leve, de forma entendível para quem é de fora também. Eu acho que a gente falou de muitos assuntos importantes, né? Inclusive até do Thiago falou, né? Da gente estar com essa desinformação e ter que brigar com ela, né? E muitas vezes a gente tá brigando com conglomerados de empresa que custam centenas de milhões só para propagar notícias inverdadeiras, né? Mas eu acho que uma coisa muito importante que o Nelson falou, e é importante a gente falar agora, é de permanência estudantil. Né? No outro bloco, a Mafê até tinha colocado, para quem não ouviu o episódio anterior, ouça, quem está ouvindo a gente agora. Mas a Mafê até falou, né, da importância da permanência estudantil, que a universidade, por ela, né, abordar um público muito diverso, ela tem, dentre outras coisas, bolsas específicas de permanência. É até uma coisa que existe um debate muito grande, né? É responsabilidade da universidade dar essa permanência, é do Estado, né? Porque isso tudo acaba, na realidade, saindo da verba da universidade. Né, a verba que a gente sabe que é muito disputada, muito concorrida todo ano para tentar aumentar e não cortar, né? E isso é mais uma das atribuições que a universidade faz, né? Essa bolsa é da universidade, da verba destinada à universidade, que também ajuda o estudante a se sustentar. Só que a gente tem outras bolsas, né? O Nelson acabou de falar uma delas também, né? As oportunidades de extensão. Então, hoje também a gente tem nos próprios projetos de extensão, os projetos de divulgação científicas, né? Como o Nelson falou do CDCC, lá de São Carlos, que é bem grande, bem famoso. Essas oportunidades para o estudante de graduação também são importantes, né? Não é uma mina de dinheiro, mas é uma ajuda ali de custo para ajudar na permanência e reconhecer esse trabalho que os estudantes muitas vezes fazem, porque a universidade, ela vive por conta dos estudantes, né? É um trabalho em conjunto dos docentes, de todos os técnicos administrativos e de todos os estudantes que colaboram para que a universidade sobreviva e mais que isso fique melhor, né, cada ano que passa, né? Então, tem essas oportunidades de bolsa de extensão também. Então, esses projetos, muitas vezes, apesar de bem limitado o recurso, tem
esses recursos de bolsas para quem precisa. A gente tem também bolsas de iniciação científica, né? A gente acabou falando no bloco anterior, de novo, quem não ouviu, ouça lá, mas que tem algumas coisas muito legais de iniciação científica, né? A gente tem, inclusive, algumas opções de fomento, né, numa iniciação científica. Tem a PIBIC, eu até tinha comentado no outro bloco de PIBIC Júnior, né, do ensino médio, que tem essa bolsa, mas estudantes de graduação também podem ter uma bolsa PIBIC. Ela, muitas vezes, é uma cota departamental, né, institucional, na verdade. Cada instituto tem um tanto de bolsa e segue regras para distribuir, então é um ponto que o histórico escolar do aluno, o histórico do docente é muito valorizado, né? E o próprio projeto, né? Então a gente precisa escrever um projeto, mandar um projeto para concorrer a essa bolsa. A gente ia falar, né? Se você quiser fazer uma IC, o que você precisa é só de vontade, mas para conseguir a bolsa, aí a gente tem fatores externos ali que às vezes, né, dificultam um pouco obtenção, mas por isso que é bom também tentar sempre se dedicar na graduação. Eu sei que não é fácil ter boas notas, mas acaba ajudando nesse tipo de processo, né, para uma obtenção de bolsa, por exemplo. E tem também a FAPESP, que no caso do estado de São Paulo, né, a Agência de Fomento Estadual, em que aí ela não tem, né, essas bolsas anuais, né, que o PIBIC é anual, uma vez por ano, perdeu, espera o ano que vem. A FAPESP, ela tem uma coisa legal que é um fluxo contínuo. Então, se você quer uma bolsa FAPESP, o que você precisa fazer, né? Conversar com o orientador, bolar um projeto de pesquisa, escrever aquele projeto de pesquisa, que são 20 páginas ali, né? Tem que ser um projeto muito bem pensado, muito bem elaborado, e submeter na FAPESP. A FAPESP vai considerar o histórico do orientador, vai considerar o seu histórico, o projeto de pesquisa, vai passar por revisores independentes, e aí eles vão dar um parecer. E muitas vezes ele vai ser rejeitado, e aí nunca desistam, né? E tentem novamente. Mas a gente tem esse fomento também, que as pessoas às vezes não sabem, mas você consegue, então, ganhar uma bolsa também para fazer iniciação científica, né? Que é outra forma que pode ajudar a permanência estudantil. E claro, também tem estágios, né? O pessoal aí da computação tem uma certa vantagem perto de muitos outros cursos, porque conseguem estagiar mesmo sem a formação, mesmo no comecinho do curso, né? Às vezes dá uma posição de júnior, a pessoa nem estagia, né? Já ganhou uma posição de júnior durante a graduação. Muitas vezes é remoto também, o que ajuda, né? E é até um embate, né? Às vezes a gente na universidade de como que lida, né? Opa! Como que lida, né, com essa parte de, pô, eu tenho que trabalhar, tenho que estudar, tem os projetos, tem as extensões, e aí, eu não sei se alguém quer complementar algo de bolsas, mas também a gente pode também falar sobre isso, né, como lidar com tudo isso, que a gente foi um pouco blocado, mas como organizar tudo, né? Sobre bolsa, é só reforçar que é importante o CR, principalmente para FAPESP, né? E cuidar com reprovações, geralmente isso dá problema na hora de conseguir bolsa. Então, CR é coeficiente de rendimento, né? Não tô falando besteira. É a média sua de notas de todas as disciplinas, geralmente de 0 a 10. Então, você pega, faz a média das suas notas.